Você ia responder uma questão, conseguiu ver? Sim, eu respondi a questão do Luís, que tinha perguntado que este ano, não sei se as pessoas ouviram, mas eu volto a repetir, não tem problema. Tinha perguntado que este ano as pessoas receberam menos daquilo que tinham retido e se isso tem, se não deveriam ter recebido o valor total. E eu respondi não é assim tão direto, porque reteu 100 que vai receber 100. O que aconteceu, o que aconteceu em 2020 foi que as taxas de retenção, ou seja, aquilo que se vai adiantando durante o ano, diminuíram. Mas a taxa, aquilo que é a taxa real do imposto, que nós só sabemos no final do ano, quando se faz a declaração de imposto de renda, essa continua a mesma. Então, como que se foi adiantando, não diminuiu e a taxa continuou aqui, ou as Não pessoas houve uma redução. sim, ou as pessoas vão pagar mais ou então vão receber menos. Daí isso acontecer. E este ano, em 2021, vai voltar a acontecer porque houve outra vez uma atualização nas taxas de retenção. Não para Não. trabalhadores autónomos, que essa continua a ser 25%, mas para as pessoas que trabalham por carteira assinada, ou seja, trabalhadores dependentes. Muito bem. E agora pode me ajudar a fazer um comparativo aqui para um trabalhador, porque existe um modelo muito comum de contratação aqui em Portugal, que é o Recibos Verdes. As empresas, de uma maneira geral, podem inclusive ter um funcionário dentro da sua estrutura, um que é Recibos Verdes e um que é contratado de maneira independente, um trabalhador dependente, né, que seria o vulgo carteira assinada do Brasil. Uhum. Então, no Brasil, a gente não tem essas diferenças, essa possibilidade, digamos assim. Então, o que acaba acontecendo é que quando a gente vem de lá, a gente vem com a ideia do país, né? Então, a gente não consegue conceber muito bem essa questão. Mas aqui, então, só para esclarecer para as pessoas, é muito comum empresas contratarem recibos verdes, trabalhadores autônomos. Então, qual é a diferença de tributação e o benefício ou não de uma situação ou de outra para um trabalhador autônomo com recibos verdes, né, ou independente, e um trabalhador registrado ou dependente? Ok. Então, vou começar por dizer que, na teoria, um trabalhador independente, ou seja, um autónomo, uma pessoa a recibos verdes, é autónomo, é independente. Mas há essa coisa em Portugal, porque pronto, é um país latino e as regras é tudo muito fluido. São adaptáveis. Sim, as pessoas contratarem recibos verdes. E até há uma expressão que é o falso recibo verde, que na verdade ele é um trabalhador dependente, só que em vez de receber um salário, ele passa um recibo. Mas em termos de taxas, do lado da empresa, acaba por compensar um bocadinho, porque não tem aquela coisa da segurança social que nós falamos no início, que a empresa, vamos supor que um trabalhador tem um salário de 1000 euros. Para uma empresa pagar, eu vou só dar dados um bocadinho mais antigos para as pessoas terem noção. Quando o salário mínimo estava a 630, se não me Podemos engano. usar a referência dos 1000, igual. Sim. Mas só para dar aqui um outro exemplo, para as pessoas terem noção da carga Ok. fiscal. Sim. Para uma empresa contratar um trabalhador que tem um salário mínimo, ou seja, o trabalhador recebe 600 e poucos euros, mas acaba por levar na mão 500 e tal euros, a empresa tem de gastar quase 1000 euros com esse trabalhador. Ok? Isso para ter uma noção. Agora, vamos ver novamente, fazer com a conta dos 1000. Se a pessoa tem como funcionário um salário base de 1000 euros, a empresa tem de gastar com ele só de segurança social 230, vou arredondar os números, 238 euros. Depois mais aquilo que terá de descontar do IRS, mas isso já sai do bolso para, digamos assim, do trabalhador e a empresa só tem que o entregar. Só nisso em segurança social, fora os outros encargos trabalhistas que tem que ter, por exemplo, seguro de acidente de trabalho, tem que dar subsídio de alimentação, tem que, só a pessoa que está... Transporte. Sim, isso tudo.
Ou seja, eu diria que vá, uns 500, pelo menos 500 euros a empresa teria que gastar em desembolsar, vá, com impostos para ter esse trabalhador com 1000 euros. E se ele for um profissional autónomo, epá, é 1000 euros e pronto. Porque a Muito empresa bem, mas naquele momento... então a empresa teria, vamos fazer uma simulação aqui, porque muitas vezes o trabalhador recibos verdes ganha mais também em função disso, não é? Porque ele custa menos para a empresa. Exato. Então, para uma empresa, um funcionário de 1000, um funcionário de 1000 teria um custo de mais 23% da segurança social. E, e mais as outras, como tu disseste, né, o vale transporte, vale alimentação, essas questões todas. Então, um de 1000 vai custar 1.400, posso dizer isso? Mais, pelo menos Mais 1500. Sim. 1.500, então. E aí, quando se trata de um recibo verde, ele vai ganhar, ele vai ter vai fazer o pagamento dos 1000. Então, tem uma margem aí que ele pode até, muitas vezes, investir no próprio funcionário, pagar monetariamente. Agora, me diga, já que nós temos do lado de lá o cara que vai ser contratado como... Então, vamos deslocar aqui da empresa e vamos pensar no funcionário. Eu, funcionária, tenho a possibilidade de ser contratada por recibos verdes ou trabalhador dependente com o mesmo salário, 1000 euros. Qual é a diferença para mim que vou receber? Ok. Jaceli, só um bocadinho mais atrás para esclarecer uma coisa. Então, uns anos para cá, para aí uns 2, 3 anos, foi criada uma coisa que é a entidade contratante, justamente para esses falsos recibos verdes. Ou seja, antigamente era trabalhador independente, tu recebias o teu dinheiro e tu tratavas dos teus impostos e a empresa lavava as mãos. Hoje em dia já não é bem assim. Se tu és um trabalhador independente e passas recibos verdes só para uma empresa, ou se entre 50% a 80% dos teus rendimentos vêm de uma empresa, essa empresa é obrigada no ano seguinte a pagar a segurança social, mas as taxas são muito, muito mais. É entre 7% a 10% que a empresa pagará no ano seguinte, ok? Só para deixar essa Não, pontuação. uma boa informação. Não é tudo rosas. Mas e Então, aí, como é que a empresa vai fazer? Ela vai ter que pedir para o funcionário onde é que ele trabalha e quanto ele ganha de cada uma? Ela vai ter que ficar fiscalizando o funcionário? Não. O funcionário, quando entrega o seu IRS, o seu imposto de renda, tem lá que identificar se presta serviços para empresas ou para pessoas físicas, e prestando serviços para pessoas físicas, empresas, qual foi, não é só empresas, pessoas com contabilidade organizada, vamos colocar assim para ser mais correto, colocar lá a percentagem que faturou para cada uma delas. E depois essa comunicação é feita entre as finanças e a segurança social, e depois a segurança social é que notifica a empresa a dizer: este trabalhador está basicamente dependente de vocês, porque faturou 50% do seu rendimento foi para vocês, então vocês têm que pagar 7% da sua segurança social. Então a empresa pode saber depois que vai ter que pagar uma conta quando ela não tinha a menor ideia de que teria que pagá-la. Exato. No ano seguinte. No ano seguinte é notificado. Eu havia te pedido a comparação entre uma e outra, para que a pessoa saiba quanto é que ela vai ter de rendimentos numa situação e em outra situação. Okay. Então, eu posso dizer quais são as vantagens, digamos assim, de trabalhar com recibos verdes, e depois quais são as vantagens de trabalhar e depois a pessoa pode ver qual é que melhor se adapta à sua realidade. Claro. Então, trabalhar por conta de outrem, trabalhar como dependente, tem sempre uma maior segurança em termos de proteção social. Por exemplo, para subsídio de desemprego, para subsídio de doença, essa proteção é maior. Porque é mais difícil, digamos assim, ou não é mais difícil, mas
uma coisa é tu seres despedido, outra coisa é tu trabalhares por conta própria não ter trabalho, né? Rendimento naquele mês. Exatamente, exatamente. E há pessoas que para eles pode ser melhor ter essa segurança. Mas depois do lado dos recibos verdes tens maior flexibilidade, maior autonomia, para todos os efeitos és um trabalhador independente e podes prestar serviços a 10 clientes se bem te apetecer, né? Depois o teu rendimento também vai oscilar, pode ser bom ou mau, dependendo da pessoa. Depois, em termos de IRS, em termos de imposto de renda, quando nos primeiros 2 anos em que a pessoa é trabalhador independente, se for só trabalhador independente, ok? Se não acumular funções com trabalho dependente, ou seja, com carteira assinada, e se não tiver pensões, ele terá redução no seu IRS. Porque, como nós tínhamos falado lá atrás, o que conta como rendimento para a Segurança Social é 70% do rendimento. Uhum. Para o IRS, para o Imposto de Renda, o que conta como rendimento é 75% do rendimento, ok? Mas, nos 2 primeiros anos, se a pessoa não acumular funções, com carteira assinada ou de pensões, tem 50% e 25% de desconto nesse coeficiente. Vamos supor, por exemplo, uma pessoa fatura no ano, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo de uma enfermeira, faturou 25 mil euros no ano. Desses 25 mil euros não é tudo considerado rendimento. O que vai ser tributado em IRS, em imposto de renda, é só 75%, ou seja, só 18.750. Mas vamos supor que essa enfermeira só trabalha com recibos verdes. No primeiro ano, em vez de 18.750 serem considerados rendimento, só vai ser 9.375. Ou seja, é muito benéfico. E no ano seguinte, novamente, em vez de ser 18 mil e tal euros serem considerados rendimentos, é só 14 mil e tal que é considerado rendimento. Então, numa certa medida, ela vai ter o pagamento de IRS menor, tomando como referência essa enfermeira que nos perguntou agora, que eu não vi o nome dela. Viviane, não. Sim, acho que é. Acho que é a Viviane, sim. A Viviane que nos perguntou, como sendo enfermeira, se ela tivesse um vencimento de 25 mil no ano, 25 mil euros, tá, gente? A gente está falando de euro. Fosse um vencimento de 25 mil euros, ela pagaria quanto de IRS de segurança social por mês? Numa simulação, aí ela estava ganhando por volta de 2 mil euros. Não, mentira. 1.800, né? 25. Vamos fazer 2.080 euros. Vamos fazer 2.000 euros por mês. Tá, para nós ficarmos com um número melhorzinho. Sim. De segurança social pagaria 300 euros. Então ela pagaria 300 euros de segurança social e aí Depois pagaria... Desculpa? 300 euros depois dos 12 meses. Porque no primeiro Então, ano... no primeiro ano, ela praticamente teria o imposto de renda sobre 9 mil, é isso? O IRS Sim. sobre 9 mil só. Não pagaria todas as outras incidências. Não. É interessante, não? Eu, pessoalmente, acho que sim. Até, por exemplo, pessoas dizem eu crio uma empresa ou continuo a passar recibos verdes. Pá, se tens a possibilidade nos 2 primeiros anos aproveitar isso, aproveita e depois podes criar uma empresa. Porque o dinheiro que vais ou criar ou mesmo trabalhar para terceiros, né? Sim. Sim. É porque é muito comum, inclusive, que o brasileiro que vem para cá, ele possa se legalizar a partir dos recibos verdes. Não sei se tu tens essa experiência, né? Mas... Não tenho muito essa experiência. Essa vivência. Sim, que não é bem recibos verdes, mas sim, ela é trabalhadora autónoma. Ela é uma esteticista e legalizou-se com isso. Tá, explica para nós agora a diferença. Tu acabou de dizer, não é bem recibos verdes, ela é trabalhadora autônoma, tá. Porque ela tem uma empresa constituída, então... Não. Ela não paga... Então explica. Eu não sei os outros, mas eu fiquei confusa.
ela não passa recibos verdes, ela passa faturas mas em termos de tributação é a mesma coisa. Não passa é o recibo verde em si, como por exemplo uma enfermeira passaria. Ela passa faturas porque tem a sua clínica, loja ou isso, mas não é empresa, é como autónoma, ela tem a clínica e legalizou-se através... A figura é a mesma do recibos verdes? Sim. Só que ela não, a nota fiscal dela não é literalmente do recibo verde, percebe? É o tipo de... Mas contabilmente é a mesma figura. Sim. Isso eu acho uma coisa interessante, porque às vezes tu sabes que quando as pessoas vêm para um outro país, eu acho que antes da gente montar uma empresa e trabalhar em qualquer lugar, abrir recibos verdes, qualquer coisa do gênero, a gente deveria contratar um contabilista. Porque fazer uma consulta, às vezes tu vai pagar, eu não tenho ideia de quanto é que custa uma consulta, mas que seja 50, 60 euros, e pode te dar uma economia tão grande lá na frente, e que simplesmente porque tu tomaste uma decisão errada. E que foi por inocência, mas não existe inocência da lei, né? A lei é essa, tá aí, você tem que ir lá e cumprir. Seguir o caminho que é mais adequado. Então, eu realmente acho, por exemplo, é isso que tu estás colocando, eu até tinha noção do primeiro ano e do IVA, mas não do IRS. Porque, na verdade, o impacto do IRS é tremendo, né? E se tratando de um profissional da saúde que já não vai pagar normalmente IVA, ele vai ter um impacto muito grande na questão do IRS. Então, nesse caso, valeria muito mais a pena ele, ao invés de ser contratado por alguém, ele vir como recibo verde. Exato. Pelo menos durante o primeiro ano, os dois primeiros. Sim. Ou até no primeiro ano já é uma grande poupança. Porque no primeiro ano, por exemplo, aquele coeficiente dos 75% ser considerado rendimento, só é 37% que é considerado rendimento. Vamos supor que é uma pessoa que fatura 50 mil euros por ano. Isso já é uma grande diferença. Né? Quanto é que esse que faturaria os 50 mil por ano, por exemplo? Ele vai ser tributado em quanto no IRS? Em 18.750 no primeiro ano. Quando se ele fosse empresário ou se fosse contratado por alguém, era pelo total? Se fosse contratado por alguém, não seria o total, seria 50 mil menos 4.100, seria tributado em 45.000. Considerando que a gente está falando aí de 25%, faz a conta para mim, Vânia. Quanto é que é? 25% sobre 44 ou 25% sobre 18, tu disseste? Não seria 25%. Aqui, agora, ainda bem que colocou essa questão, porque isso é uma coisa que as pessoas fazem confusão. 25% seria a retenção, o adiantamento. Pois a taxa, que é que conta mesmo, isso já é outra história. As taxas variam entre 14,5% e 48% e vai dependendo, porque a nossa, não sei como é que é no Brasil, mas a nossa tributação é... Também é escalonada. É? Ok. Vamos dizer, supor que essa pessoa recebe 50 mil euros por ano, está a trabalhar por conta de outrem, ok? Ou seja, carteira assinada, e é solteiro, sem filhos. Já está fazendo uma simulação também. Sim. Só para quem está entrando agora, a gente está fazendo uma simulação para um trabalhador que é contratado. Estamos falando particularmente do setor de saúde. Então, agora a gente está fazendo uma simulação para alguém que ganha 50 mil euros por ano. E qual é a tributação no caso de ser um recibos verdes ou um contratado por conta de outrem. Ok. Essa pessoa teria por conta de outrem, teria o seu imposto a pagar seria 14.680 euros, ok? Mas... Ai, que dor, me deu no estômago isso. Mas durante o ano ele vai adiantando, por isso no final do ano não vai pagar 14, paga 14 mil, mas como já vai adiantando, não será 14 mil. Não vai sentir tanta dor assim. Sim. Muito bem, mas se ele tivesse com esses mesmos 50 mil,
Vamos imaginar, estou falando de um médico aí, né? Porque ele pode ser essa circunstância aí. Se ele tivesse ganhando esses mesmos 50 mil e tivesse no primeiro ano e entrou aqui como recibos verdes, o que ele pagaria de imposto? Em primeiro lugar, ele já não ia pagar a segurança social. Exato. Em segundo lugar, ele vai pagar um percentual menor sobre, quer dizer, por um valor, por um percentual menor do total do seu salário. Uhum. Ele pagaria dos 50 mil, ele pagaria 11% também de segurança social, não é, Vânia? Não, segurança social é 21,4%. Não, 11% é quando... Desculpa. desculpa. 11% quando ele está contratado por conta de outra, hein? Isso, Carteira isso, isso. assinada. Sim, Era isso que eu estava falando. sim. Então, ele se for recibos verdes no primeiro ano, 50 mil euros, pagaria 4.150 euros. Então, só aí nós já poupamos 10 mil. Pois. É significativo. Sem falar que também na questão da segurança social ele pagaria menos, não? No primeiro ano não No primeiro pagaria. vai pagar. Mas se ele fosse contratado, ele pagaria 11% sobre o salário, não é? Então, Sim. além daqueles 14 que ele estava pagando de IRS, ele pagaria mais 11% sobre os 50. Gente, não quero mais trabalhar para ninguém, eu acho, se fosse eu a trabalhar para alguém. Sim, seria 5.500 de segurança Então, na social. verdade, nós estamos falando de um primeiro ano de trabalho, alguém que ganhou 50 mil, ele teria que pagar quase 5 mil euros de segurança social e mais 14 mil euros de IRS. Sendo que, se ele for recibos verdes, ele vai pagar no primeiro ano, não vai pagar os 5 mil, porque ele não paga a segurança social. E Exato. também não vai pagar sobre uma tributação menor sobre o total, o que vai lhe dar, então, um valor de 4 mil e qualquer coisa. Então, nós estamos falando aí num faturamento de 50, praticamente 15 mil de poupança. Sim, sim. Acho que eu achava mais interessante o Recibos Verdes pela autonomia, pela possibilidade de fazer o próprio salário, de ir atrás. Claro que tem a insegurança de a gente não ter uma contratação, ser mais fácil ser demitido ou ser dispensado da função. Mas nos dá mais autonomia. Mas eu não tinha noção do ganho dos primeiros anos. Uhum. É muito significativa mesmo. Para alguém que está chegando num país novo, além de tudo, e que pode estar entrando, tendo necessidade, claro, tem sempre muito mais gastos, né? Mas é uma diferença muito significativa. De fato, Eliseu, né? Eliseu é muito grande a diferença, muito mesmo. Muito bem, eu achei uma ótima informação. Eu espero que quem está pensando na possibilidade de vir, porque até vir como empresário às vezes se torna mais oneroso do que isso, não? Sim, sim, porque quando vais contratar pessoas, é aquela coisa, né? Primeiro é a responsabilidade, né? Depois são os impostos todos que nós já tínhamos falado. Tens que pagar a segurança social, tens que entregar o IRS, tens que ter uma contabilidade, tens que ter segurança e saúde no trabalho, tens que pagar seguro de acidentes de trabalho, tens que pagar alimentação, alguns contribuem ou não para o transporte, isso não é obrigatório, mas pode fazê-lo, por isso é uma questão de pensar. Agora tu falaste uma coisa, até me lembrei que eu vi algo. O trabalhador Recibos Verdes também pode contratar, não pode? Pode, Até quantas pessoas? quantos quiser. Ah, sério? Sim. Qual é a vantagem do empresário, então? Porque chega a um ponto que, por exemplo, como trabalhador independente ou recibos verdes, o máximo que tu podes deduzir são 25% das tuas despesas. O máximo. E como Uhum. empresário, em teoria, não tem teto. Podes deduzir até mais do que o rendimento. Né? Ficas com prejuízo e depois acumulas esse prejuízo e podes deduzir o prejuízo a lucros futuros. É aí que pode ser interessante, digamos assim,
ter uma empresa, ou então se estás a pensar em ter um grande investimento, como eu tinha dito antes, estás a vir para Portugal, criar a tua clínica, uma clínica tipo catálogos, isso custa muito dinheiro, e se for como um independente, só poderás deduzir 25% disso, dos custos disso, enquanto como empresa podes deduzir, não tem limite. Eu posso fazer uma analogia, se eu fizer uma bobagem, tu me corrige. Então, se eu considerar que eu estou falando de um tipo de profissão que tenha um custo variável baixo, como a prestação de serviço, por exemplo, o recibo verde pode ser uma grande alternativa, melhor do que ser empresário? Sim. Sim. Uma boa sacada. O Eliseu está perguntando se é possível no primeiro ano trabalhar como enfermeiro usando recibos verdes. Sim, né? Muitos hospitais até têm essa preferência, não é? Muitos hospitais, muitas casas de saúde têm essa preferência. No privado. Primeiro e segundo ano pode ser mais interessante, não é, Vânia? Sim. No segundo ano também até... porque até... Desculpa. Estava a dizer, se os valores não forem muito, muito altos, até compensa. Até porque, por exemplo, na Segurança Social, o máximo que pode pagar, aquilo é 21% sobre a faturação, mas não é, por exemplo, aí tu faturas 100 mil euros este mês, vais pagar 21 mil euros de Segurança Social. Não. O máximo que podes pagar de Segurança Social por mês é 1.127 euros. Por isso, então, mesmo que tenha um salário de 10 mil, por exemplo, ele não pagaria os 21%. Não. Paga 21% com o teto máximo de 1.127 euros. E isso nós estamos falando de recibos verdes. Sim. Mas se ele for trabalhador por conta de outrem, também tem o teto ou não? Não. É 21% sobre aquilo que recebe. 21 não, desculpa. 11% sobre... Sim, 11% sobre o que recebe. Tá, e mais o percentual da empresa. Aí não tem um limitador. Não, é 23% sobre o que recebe. Recebe 100 mil euros, a empresa vai pagar 23.750 euros e pronto. Me dói só de ouvir falar essa. Muito bem. Tem alguma outra questão que tu acha relevante que eu não tenha te questionado sobre as formas de contratação e imposto? Sim, acho que posso falar. Por exemplo, não sei até que ponto pode se adaptar muito, por exemplo, enfermeiros talvez não, mas um médico da clínica geral pode prestar serviços de medicina a partir da sua casa pela internet, por exemplo. Não é preciso estar fisicamente a pessoa. E sendo a sua casa, a sua sede ou o lugar onde vai desenvolver parte da sua atividade, pode deduzir os custos que tem com, novamente, até 25%. Por exemplo, a renda pode deduzir 25% da renda, pode deduzir 25% da água, da luz, do gás, da internet, pode deduzir isso ao IRS. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Sou eu um médico e faço atendimento à distância. Essa colocação que tu fizeste é no caso do recibo verde, né? Certo. Muito bem. Nós estamos fazendo a implantação de uma plataforma tecnológica para atendimento à distância, sejam médicos daqui, sejam médicos do Brasil, que já tem reconhecimento aqui em Portugal. Esse médico vai estar no Brasil. Agora eu vou te fazer uma pergunta mais complexa, tá? Esse médico está no Brasil. Tu disseste antes para mim que se ele tributa... eu acho que essa pergunta é meio confusa. Vou antes questionar isso que você acabou de falar sobre a tributação dos 25%. Então, seja eu um enfermeiro, um médico, um profissional que atende via internet, que seja parte físico e parte via internet. Eu posso descontar, então, se eu sou recibos verdes, além dessas questões todas que eu coloquei, que nós já falamos sobre os benefícios do recibo verde, ele pode descontar 25% a título de estrutura, de custos, é isso? O custo de internet, o custo de aluguel, sei lá, até o custo de limpeza do lugar, independente, como se fossem valores necessários à prestação de serviço, é isso? Claro, sim.
Mas suponhamos que, por exemplo, na tua casa contrataste um serviço de telefone só para ter telefone, vamos dizer, da tua clínica. Está um telefone teu, que é o pessoal, e depois contrataste um serviço só para aquilo. Esse que foi só para aquilo, pode reduzir a 100% os custos. 50%. Como é que tu consegue provar isso? É provável. Por exemplo, se tu tens 2 linhas de telefone em casa, digamos assim, tu podes dizer que um é só para os serviços e está vinculado às tuas coisas. Depois, se 100% direcionado. Sim, as finanças podem pedir para provar isso, ok? É levar o contrato e explicar, epá, isso é para isto, e depois eu tenho o meu telefone particular. Quem vem aqui normalmente trabalha com estética, normalmente deve usar esse artifício, não? Essa modalidade. Sim. Pode ser o mais interessante, né? Quem é manicure, faz massagem, essas atividades todas acabam sendo mais interessantes trabalhar como recibo verde e utilizar todas essas alternativas e pode se beneficiar desses 25%, não? Esses 25% abateriam lá daqueles 4 que ele teria que pagar? Sim. Fica mais interessante ainda, né? Uhum. Eu, se soubesse isso, já talvez não tivesse montado a empresa logo no início. Porque, na verdade, se tu considerares as colocações que tu estás fazendo, diz que a gente muitas vezes pergunta e tenta ajudar os outros com os erros que a gente cometeu, né? Este é um que eu cometi. Eu montei a empresa logo que eu cheguei. Uhum. E talvez, se tivesse ouvido isso, poderia ter feito a minha economia aí de quase uns 15 mil euros no ano, só fazendo recibos verdes, né? Então, realmente é uma questão interessante a ser analisada essa, não tinha essa percepção. Gente, alguém tem alguma questão para a Vânia? Tá, eu tenho uma outra questão aqui que surgiu, que é o seguinte. Tu podia explicar para nós qual é a diferença de uma empresa unipessoal e de um recibos verdes? Uhum. E as tributações de cada uma delas? Sim. Eu tinha-me enviado umas questões, até é interessante falarmos disso, porque há várias formas de ter empresas, ok? Há a sociedade por cotas, a sociedade anónima, comandita e outras, mas pronto, as outras já não se usam, agora são coisas muito antigas, usa-se sociedades por cotas e sociedades anónimas. Há uma coisa que as pessoas, e isso já não é só, por exemplo, estrangeiros, até portugueses que estão aqui desde que nasceram, fazem a confusão e dizem: eu estou a pensar em criar uma empresa, crio uma unipessoal ou crio uma por cotas? Não, isso não existe. É sociedade por cotas, ok? A única diferença é que na sociedade unipessoal só tem um sócio. É essa a diferença. Vamos supor Mas é que por cotas igual, porque tem 100% das cotas. Exatamente, exatamente. Vamos supor, eu, Vânia, crio uma empresa e a empresa chama-se blá 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 Unipessoal Limitada. Depois a Jaceli vem para ser minha sócia. Continua a ser a blá blá blá, agora não é unipessoal porque já são duas sócias. É essa a única diferença. Depois, em termos de tributação, os recibos verdes continua tudo igual e a unipessoal. Aí já entra a contabilidade organizada e é coisas que não consigo dizer certinho, porque vai depender dos rendimentos e das despesas ou dos custos que a empresa tenha. Ela tem 3 escalões de IVA, mas o IVA não é considerado um imposto da empresa, né? Porque é um imposto do consumo. E eu já aprendi. Mas que outras tributações daí a empresa teria, Vânia, para ajudar o do outro lado? São aquelas que nós já falamos. Sobre folha são os 23% de segurança social. 23,75% de segurança social, mais seguros de acidentes de trabalho, alimentação,
Que mais? Tá, Depois isso tem, tudo a gente está falando sobre folha de pagamento. sim, Além disso, depois, em termos de tributação, os valores são um bocadinho mais baixos, até 15 mil euros, se não me engano, sim, até 15 mil euros paga 17%, acima disso é 21%, acho que sim, é 21%, mas da é sobra do ano. do Crédito e lucro, débito do ano, não? Ou do mês? não, do ano, do ano. Crédito e débito do ano. Aí a Isso, diferença é aquela dos 25% do recibos verdes que tu estava dizendo antes. Eu, enquanto recibos verdes, só posso tributar, só posso contabilizar, digamos, como despesa 25%. No caso da exato. empresa, ela vai fazer, pode ser 90%. No limite até pode ser mais Pode do ser que o mais, né? Pode ficar rendimento. devendo, né? Exato, exatamente. E é essa, digamos, a grande vantagem de ter uma empresa ou de trabalhar por recibos verdes. Como eu estava a dizer, se é uma coisa que estás a prever que no início vais ter um grande investimento, pá, então compensa ter uma empresa porque podes deduzir depois para anos futuros, até 12 anos, eu acho que agora está a 12 anos, depende de quem está no governo, os anos vão mudando, em que se pode deduzir os prejuízos e depois, digamos, se no ano seguinte tiveres lucro, já não vais pagar IRC, que agora não é IRS, IRS é para pessoas e o IRC é para empresas, já Jurídicos. não, sim, já não vais pagar IRC sobre todo o lucro porque tens prejuízos anteriores para deduzir. É essa a grande vantagem. Mas uma coisa, deixa-me só baixar aqui um bocadinho, porque também terá sol. Vânia, tem um questionamento. Desculpa, termina o raciocínio que depois eu vou te fazer o questionamento. Estava a dizer, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, profissionais liberais de forma geral, têm uma coisa muito particular que se chama sociedades transparentes. Não sei se têm noção do que é Não. basicamente o seguinte. É uma empresa, a contabilidade é feita durante o ano toda ela como se fosse uma empresa, mas chega no final do ano esse lucro, ou seja, os custos menos os gastos, assim de forma muito simples, o resultado da empresa é imputado aos sócios. Vamos dizer que eu, Vânia, sou médica e temos um enfermeiro e nós as duas fazemos uma sociedade. Essa sociedade é automaticamente tributada como uma sociedade em transparência fiscal. Faz tudo durante o ano como uma empresa, chega no final do ano, se tiver 50 mil euros de resultado, Resultado. vai 25 para uma, 25 para outra, e é tributado então depois como um recibo verde, mas já não vai poder deduzir aquelas coisas todas. Tributado como recibos Como, verdes. sim, como se fosse um recibo verde. Isso tem vantagens, né? Como tudo e também tem desvantagens. A desvantagem é que se os rendimentos da sociedade forem muito, muito altas, é um bocadinho penoso, porque vamos supor que a empresa tem, sei lá, 50 mil euros de 100 mil euros Resultado. de resultado e se cada pessoa vai pagar aqui por alto seria a Mas taxa isso, seria isso seria 14%. considerado como lucro, Vânia. Como que é? Desculpa. Esse 50 mil que tu está falando no final do ano, que seria a sobra, ele é uma tributação como lucro, e não porque o salário foi sendo pago durante o ano. Nós estamos falando no final do ano só do lucro. Sim, sim. Nesse exemplo, por exemplo, se tiver 50% para cada sócio e são dois sócios, esse sócio vai pagar 45% de imposto, de IRS sobre Oh, isso. E isso é uma desvantagem, né? Mas depois há coisas boas, por exemplo, o sócio pode levantar dinheiro da empresa a título de adiantamento de lucros e no momento que faz o levantamento, nem o sócio nem a empresa pagam o imposto. O sócio pagará depois. Ai, estou a ficar sem bateria. Pagará depois no final do ano, quando fizer o IRS.
Entendi, não paga no momento em que faz a antecipação, mas paga depois. Exato. Tem um questionamento que eu quero te fazer que nem fez parte das minhas, porque eu dei uma ideia para a Vânia sobre o que a gente ia abordar. Então, tu fique à vontade se porventura eu te fizer uma pergunta que não tem a ver com a expertise. Quando a gente vai fazer, uma das coisas que eu me lembro quando eu pensei em montar a empresa foi sobre a compra de imóvel. Seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, algumas, estou dizendo, sejam recibos verdes ou o contratado autônomo, existem algumas coisas que fica mais fácil para ele fazer ou não. Então, por exemplo, nós falamos agora há pouquinho do autônomo, que ele tem tributações melhores e tal. Como ele tem uma contabilidade não organizada, às vezes o sistema bancário tem um pouco mais de dificuldade de reconhecer aquela tributação e aquele rendimento para ele durante e depois ele ter rentabilidade suficiente para dizer para o banco que ele pode pagar uma parcela. Então, às vezes, ele tem dificuldade de financiar um imóvel numa situação como essa. Pode acontecer isso com o recibo verde? Pode. Mas isso é já não faz bem parte da minha parte, mas eu posso dizer em termos pessoais, é uma questão de criar uma relação com o banco. Se, por exemplo, a conta empresarial. Como recibos verdes, não é obrigatório ter uma conta separada da pessoa, ok? Física da jurídica. Certo. Mas se o dinheiro da tua atividade está a entrar no banco e depois chegas lá e mostras o IRS ou já tem uma relação com o banco, é mais fácil provarem isso porque tem lá os dados, digamos assim, não é? Mas, eu ia te fazer... Desculpa. Estava a dizer, isso acontece, sim, dos profissionais. Eu ia te fazer esse questionamento em função das empresas, nem tanto em função dos recibos verdes. Porque o recibo verde tem aquela questão que nós já colocamos, né? Então, ele está recebendo tudo por aí. Ele vai estar movimentando essa conta e ele muitas vezes vai ter sobra para isso. A empresa é que talvez às vezes complique, né? Porque a gente quer pagar menos imposto no final do ano e aí a gente vai deixando ela praticamente sem resultado. Quando chega no final do ano, ela fica, ela paga pouco imposto de renda, né? Porque, sei lá, ficou lá 10 mil de resultado, tu vai pagar, não sei qual é a tributação, é 21? 21 já nesses 10 mil ou não? 21. Não, é 17 até os 15 mil e depois o excedente paga 21. Tá, então vamos imaginar que nós estamos falando de 20 mil e ele vai estar pagando 21%. Então ele ia pagar 4 mil, ele disse, não, vou reduzir isso aí, vou pagar menos imposto de renda. Aí depois chega na hora do banco, quer financiar um imóvel, quer financiar ou quer mostrar que tem capacidade de resultado do negócio e acaba não conseguindo fazer nada, né? Então, eu costumo dizer que a gente tem que pensar muito bem sobre o que a gente quer fazer no futuro. Na verdade, o empresário, não só o empresário, mas a pessoa física também, né? Tem que estar o tempo todo pensando o que ela vai querer fazer amanhã para que ela possa tomar a atitude correta hoje, né? Porque se criar uma situação de que mostre que não tem capacidade de pagamento porque não quer pagar imposto, depois ela acaba não conseguindo utilizar o sistema financeiro e muitas vezes financiar imóvel ou qualquer coisa do gênero, né? Ou mesmo buscar um apoio para crescimento do negócio, se for um empresário. Muito bem. Tem mais alguma questão, alguma outra dúvida, gente? Que eu vou deixar a Vânia voltar à vida dela, né? Porque senão ela vai começar a me cobrar por hora agora, né, Vânia? Tô brincando. Claro. Jaciri, se as pessoas não tiverem questões, eu gostaria de falar de uma coisa que pode ser muito interessante para o Pois não. Que é uma coisa que isso já é uma das minhas especialidades, que é o Estatuto do Residente Não Habitual, que é uma coisa... Boa lembrança, Vânia. Sim, por exemplo, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, de forma geral, profissionais altamente qualificados que não tenham sido residentes fiscais, atenção, residentes fiscais em Portugal nos últimos 5 anos, se mudarem para aqui, se são residentes aqui, podem aplicar a esse estatuto.
Mas o que é esse estatuto? Esse estatuto basicamente é o seguinte: durante 10 anos a pessoa, a sua taxa de imposto é 20% sobre os rendimentos que ele tem da atividade considerada de altamente qualificada. Se, por exemplo, é contratado por carteira assinada ou é profissional autónomo médico, os rendimentos que ele tem disso paga no máximo 20% de imposto se forem produzidos cá em Portugal. Se forem produzidos no estrangeiro, há a possibilidade de nem sequer pagar imposto, depende. Okay? E depois, tudo o resto que for rendimento produzido no estrangeiro não paga imposto nenhum. E é uma coisa muito interessante até para profissionais que tenham rendimentos muito altos, porque, como eu tinha dito, a nossa taxa de tributação vai dos 14,5% aos 48%. Para uma pessoa, eu até posso fazer aqui a conta muito rapidamente. Por exemplo, com carteira assinada, se a pessoa recebe por ano mais de 11.216 euros e é médico, já lhe compensa ter esse estatuto. O estatuto do residente não habitual que tu está te colocando é aquele que ele fica menos do que 6 meses aqui? É esse? Não necessariamente. Ele tem que ser residente em Portugal, ok? Residente fiscal em Portugal. Mas então ele tem que ter, desculpa, ele tem que ficar dentro dessa característica. Ele tem que ficar mais do que meio ano aqui, idas e vindas, tanto faz, ou ele precisa ter moradia, pagar imposto, ter conta d'água e luz aqui. Qual é o que caracteriza isso? Ok. Então, para ser considerado residente fiscal em Portugal, tem que ou viver cá durante 6 meses, ou, e as coisas é ou, não é e, pode ter, por exemplo, uma residência cá, se for, por exemplo, um chefe de família ou a cabeça de casal vive cá em Portugal, também é considerado residente cá. Se a questão da residência, as pessoas costumam muito se focar naquela parte dos 6 meses, mas se no último dia do ano a pessoa tiver uma casa aqui, um contrato de trabalho aqui ou uma casa arrendada aqui, é considerado residente fiscal aqui, ok? Mesmo que, por exemplo, não tenha alterado, porque eu sei que com os brasileiros é um bocadinho mais difícil alterar a morada fiscal nas finanças, porque o Brasil tem uma coisa de saída definitiva, eu não sei muito bem, mas eu sei que há essa questão e é mais difícil. Desde que está a morar em Portugal, ou tem intenções de ficar permanentemente a morar em Portugal, e tem como prova que tem intenções, tem um contrato de trabalho, ou tem um contrato de arrendamento, ou comprou uma casa, ou chega no dia 31/12 e estava aqui há 6 meses. Essas coisas que usa para provar que tem intenções. Depois, aplica esse estatuto, durante 10 anos paga no máximo 20% de imposto sobre os rendimentos derivados da profissão, da atividade altamente qualificada. O que equivaleria ao IRS. Exato. Paga é 20%. Não paga nem mais nem menos, é 20%, mas tem outra coisa. Esse estatuto tu aplicares ou não, é facultativo. Digamos, estás aqui um ano em Portugal, não trabalhaste o ano todo, ou trabalhaste um ano e resolveste andar a fazer, sei lá, uma pós-graduação, algo do género, não tiveste rendimentos quase nenhums. Ser tributado como residente seria mais benéfico para ti, então vais como residente. No ano seguinte tens um rendimento de 100.000 euros. É mais benéfico para ti ser tributado como residente não habitual, ativas essa opção. Pode ficar ativando e desativando ela, Vânia? Não é bem ativar e desativar. É uma opção que se faz quando se entrega a declaração de imposto de renda. Durante os 10 anos és residente não habitual, tu podes ou não optar por ser tributado como residente não habitual. É um benefício muito bom, não é? Para quem tem faturamento, grande faturamento, é excelente. Sim. Essa é a média do teu cliente? A maioria dos teus clientes está dentro dessa categoria? Sim, porque são profissionais da IT, programadoras e assim, e
A grande maioria até vem para Portugal mesmo já com isso em mente. Muito bem. Porque tipo, ganham 75 mil euros e se fossem um residente normal com 75 mil euros, pagariam 45% de imposto e como residente não habitual pagam 20%. Tipo. É a mesma coisa que lá no Recibo Verde, né? A gente tem que conhecer qual é a legislação para verificar o que a gente pode se beneficiar. Eu costumo dizer que, assim, que o diabo é sábio não porque é diabo, mas porque é velho, né? Uma das coisas que a gente se dá conta é que, assim, às vezes o achar que sabe, o não consultar os do lugar, às vezes é um baita tiro no pé, porque a gente leva mais tempo, tem mais despesa, simplesmente porque não quis contratar a pessoa certa. Então, nessa hora aí, eu vou começar a mandar meus clientes para conversar contigo antes de virem para cá, Vânia, certo? Tá bem. Já alguns fazem isso, Já alguns fazem isso, mas é tipo, vão nos fóruns, porque pronto, os meus clientes dizem isso, eu estava no fórum e o teu cliente X disse que eu ouvi falar contigo. É assim que eles me encontram a maior parte deles. Eu acho que os programadores estão todos uns com os outros, então. Essa do residente não habitual, por exemplo, era uma coisa que eu não tinha. Claro, como não é a minha situação, eu estou aqui como italiana, então não tem uma característica um pouco diferente. E talvez até pudesse me adequar, não sei, mas poderia ter, né? Mas eu me tornei empresária aqui logo cedo. E aí o empresário acho que já não deve poder adotar esse mesmo critério, não é? Poderia? Poderia. E a nacionalidade não tem influência. Duas coisas muito importantes é não ser residente fiscal nos 5 anos anteriores a fazer o pedido e 2, exercer uma atividade altamente qualificada. O que é uma atividade altamente qualificada? É medicinas, vou por áreas, ciências, artes, direção de empresas, investigação, informática, praticamente todas as áreas da informática estão cobertas e é basicamente isso que a pessoa precisa para aplicar a esse. Essa acaba sendo uma vantagem muito grande para qualquer um profissional que tiver uma remuneração alta, não é? Porque se ele tiver uma remuneração baixa, provavelmente não, porque as tributações serão inferiores. Mas se alguém tiver ganhos aí acima de 4, 5 mil euros por mês, já deve ser um ganho significativo, não é? Qualquer pessoa que receba mais de 934 euros por mês já compensa. Já é vantajoso. Sim. Tu vê, então eu também estava com uma ideia equivocada, achei que poderia ser para mais, então, na verdade, qualquer um que nos últimos, só para eu entender, nos últimos 5 anos não tenha sido residente e agora esteja em Portugal, ele pode solicitar o Estatuto do Residente Não Habitual. É isso, não é? Não. Como é que é o nome? Estatuto do Residente Não Habitual. Nos últimos 5 anos não pode ter sido residente e tem que exercer uma atividade altamente qualificada. Mas, atenção, por exemplo, tornou-se residente cá em Portugal em 2020, tinha até março de 2021 para fazer o pedido. Ou seja, é sempre até... Um ano depois. Até 31 de março do ano seguinte pode fazer o pedido. Ok? Depois disso já não pode pagar imposto. E aí perde a possibilidade. Sim. A não ser que saia outra vez e passe mais 5 anos sem ser residente e depois volte, aí já pode. Então eu, por exemplo, que sou empresária aqui, se eu tivesse feito essa opção lá atrás, hoje eu pagaria 20% sobre a pessoa física, né? Nós não estamos falando da jurídica. A pessoa física pagaria no máximo 20% de imposto. Exato. Essa é uma outra tristeza que levo comigo. Vânia, foi um prazer muito grande falar contigo. Obrigado por... Não sei se mais alguém tem alguma outra questão.
Falar de imposto é algo que as pessoas normalmente não gostam, né? Mas é necessário, é necessário. Então, eu te agradeço a atenção. Numa próxima oportunidade, a gente volta a falar sobre algum outro tema específico. E se alguém tiver qualquer dúvida, pode deixar nas nossas redes. Vânia, tu quer deixar a tua rede social, ou o teu e-mail, ou algum contato? Sim, aqui no Instagram é vania.contabilista e o e-mail se calhar eu deixo, ou então se entrarem no meu perfil do Instagram, está lá. Vania.contabilista, isso? Sim, vania.contabilista, tem muita informação no perfil, qualquer coisa também tem lá o contato de e-mail, telefone, WhatsApp, podem enviar por lá. Muito bem. Te agradeço a atenção, obrigado a presença de todos. Obrigada. E eu sou Gesseli da Em Portugal Consultoria, querendo fazer reconhecimentos ou ingressos acadêmicos. Ouvir morar em Portugal? Fale conosco, é www.emportugalconsultoria.com.br. Obrigado, Vânia, um abraço. Olá, meu nome é Gesseli Vivan, sou gestora da Em Portugal Consultoria e a nossa empresa realiza processos de reconhecimento, ingresso e transferências acadêmicas internacionais. Se você chegou até nós, é porque tem interesse em estudar ou reconhecer os seus títulos para trabalhar em Portugal ou na Europa. Para informações gerais, nós colocamos à disposição o nosso site www.emportugalconsultoria.com.br, o blog associado, nossas redes sociais e também o canal do YouTube. Faça já o seu agendamento no site da Em Portugal Consultoria e venha descobrir como nós podemos lhe ajudar a realizar o sonho de morar em Portugal ou na Europa.